Ok, pessoal. Então, nós vamos ver agora o cálculo da potência em circuitos resistivos e capacitivos, certo? Aqui eu separei para vocês duas associações de RC, né, resistivo e capacitivo, uma primeira em paralelo e uma segunda em série, tá? O método de cálculo, né, da potência em circuitos RC não muda em nada comparando com o método de cálculo lá do circuito resistivo e indutivo, certo? É claro que você vai tomar um cuidado com a convenção das impedâncias, né? Quando nós falamos de um complexo, uma impedância complexa, onde eu tenho um ramo capacitivo ou um elemento capacitivo associado, você está falando de impedâncias cujo gráfico de impedâncias estão abaixo do eixo horizontal, certo? Diferente do indutor. No indutor você desenha as impedâncias acima do eixo horizontal. Então você tem, você tem o eixo horizontal das resistências, dos resistores, e o eixo das indutâncias, né, das reatâncias capacitivas, você projeta ele na vertical acima do eixo horizontal, acima da sua abscissa, certo? Falando de indutores. Quando nós temos capacitores, todas as impedâncias e reatâncias capacitivas, inclusive o triângulo das potências, nós desenhamos ele para baixo, abaixo do eixo das abscissas. É uma convenção, ok? E nos indutores, as potências também acima dos eixos das abscissas. Potências acima para indutores, potências abaixo para capacitores, né? Reatâncias e impedâncias acima para indutores, reatâncias e impedâncias abaixo para capacitores. Tudo que for resistor puro, tudo que for elemento real, número real, eu trabalho com ele no eixo das abscissas, no eixo horizontal, no eixo dos X, certo? Abscissas, resistores, números reais, certo? Ordenadas, eixo dos imaginários, certo? Eixo dos J ou dos I, certo? Eixo vertical, eixo Y, ok? Não podemos perder isso de vista. Aqui, tanto faz o modelo de cálculo que você vai adotar, né? Nós vimos lá na última aula que o RC paralelo, aqui você é obrigado a separar as impedâncias complexas, uma para cada ramo, né? Uma para cada ramo, por quê? Porque você tem uma corrente que desce no ramo resistivo e você tem uma corrente que desce no ramo capacitivo. Essas correntes, elas defasam, certo? Elas alteram o ângulo, alteram o argumento da corrente total em relação ao argumento da tensão total, a fase da tensão total, o ângulo da tensão total, né? Elas trabalham em conjunto, mas cada uma tem a sua fase. Você viu lá que a resistência, o R, né, a corrente que atravessa o R, está em fase, está no mesmo ângulo que a corrente, né, produzida pela fonte. Esse é o conceito. Mas a corrente que atravessa o ramo capacitivo, né, ela defasou, né, a corrente total, de formas que quando você for olhar para a corrente no ramo resistivo, ela também vai estar alterada, certo? Ela também se deslocou. Então você analisa o ramo isolado, ramo a ramo. A corrente que atravessa o ramo resistivo, né, e a corrente que atravessa o ramo capacitivo, certo? Então eu ensinei vocês lá, na última aula, como que você faz o ramo das resistências, o ramo dos R, né? Esse primeiro ramo aqui
que você era obrigado a fazer assim, ó. Você tem uma impedância, né? Uma impedância relativa ao ramo resistivo, e ela é o que? Na forma de um complexo, né? Ela é 15 mais 0J, certo? E este ramo capacitivo, como que você escreveu ele lá? Nós já vimos, né? A impedância referente ao ramo capacitivo. Ela é zero, porque não tem parcela real, não tem resistor, só tem a reatância, né? Menos, certo? 20J. 20J. Foi isso que nós vimos, certo? Aqui, no caso do RC em série, como que nós resolvemos? Como que nós escrevemos? Também escrevemos na forma de uma impedância, porém ela já é uma impedância total ou uma impedância equivalente. E como que ela é? Ela é o quê? Ela é um R menos, né, J40, certo? Menos J40. No caso aqui, eu até vou arrumar, ela já é um... Vou colocar o valor do resistor, né? 30, né? 30 menos J40. Isto é o RC série. E isto é o RC paralelo, certo? Ok. Quando você for obter a corrente total, né? A corrente total e as correntes em cada ramo, né, você vai ter que encontrar aqui, ó, para o paralelo, uma impedância total. E você vai resolver por associação em paralelo, né? Como que vai ser? Vai ser ZR vezes ZC sobre ZR mais ZC. Na aula anterior eu chamei isso aqui de Z1, Z2, né? Z1, Z2, aqui eu já chamei de ZR, ZC, não importa, né? Aqui a impedância total já aparece direto, né? Direto. Então, depois, na sequência, né, você vai encontrar a I total, né? I total, certo? E ela, ela poderia ser obtida, né, pela tensão total dividido pela impedância total, certo? E você viu lá na outra aula, né, que, que essa corrente total, né, essa corrente total, ela não é uma soma algébrica. Então você tem que tomar muito cuidado com essa equação aqui. Como que você utiliza ela? Como que você utiliza ela? Então, primeiro, né, primeiro você faz o que? Você encontra a corrente no ramo resistivo, depois a corrente no ramo capacitivo, né? Então, quem é a corrente no ramo resistivo? Corrente no ramo resistivo, né, é a tensão total, porque é esta tensão que está sobre o ramo resistivo sobre R, né? Certo? E quem é a corrente no ramo capacitivo? É a mesma tensão total, só que agora o nosso R, né, não é mais um R, ele é um XC, certo? De formas que a sua corrente total, ela é um triângulo retângulo, ela é uma raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado, certo? Foi isso que você viu na outra aula, né? Olha lá, deixa eu mostrar lá.
Normal. Quem é IR? Era o VT sobre R, né? Foi isso que nós fizemos lá. Quem era o IC? É o VT sobre XC. Quem era o I total? Tu não consegue calcular o I total, né? Por esta equação. Aqui simplesmente você tem que tomar um certo cuidado. Então você calcula a impedância total, né? E depois confronta ela com esse valor aqui, por esse método, né, das impedâncias em paralelo, né? Certo? Ok? Olha só, aqui nós encontramos a impedância total, VT sobre IT, né? VT sobre IT. Depois confrontamos com o valor obtido pela associação em paralelo, né? Foi o que nós fizemos. E depois a gente pode até voltar ali e recalcular o valor de IT, né? Vou fazer um teste aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega o valor de IT 120, o valor de IT VT sobre ZT. VT é 120. E é o ZT 4,62. Divide os módulos, né? Ó, a IT deu 26, né? Deu 26, que era o que nós esperávamos, ó. 25,97. Claro, eu não usei todas as casas decimais aqui, 26, né? Então, você faz essa conta aqui, ó, né? Você faz essa conta aqui e depois compara com esse valor aqui, né? Certo? Aqui os valores já saem mais diretos, né? Olha aqui, ó. Você tem lá aqui I e T ou simplesmente I, né? Porque I, aqui não tem... A corrente não se divide em ramos, ela segue essa mesma série, né? Ela obedece sempre um caminho, né, pessoal? Esse é o conceito de série. É diferente aqui do paralelo, né? Porque no paralelo ela se dividiu, certo? Em dois caminhos, né? E quando chegou lá, em um certo trecho, a corrente total se somou, né, IR com IC, né? IR se somou com IC. Eu chamei de IC a corrente que atravessa o ramo capacitivo, né? Para formar novamente, né, o valor da I total que está lá no circuito, certo? Bom, aqui a I total, né? Ela é direta, né? É o Z total, perdão, é lei de Ohm, tá? É o V total, a tensão total fornecida pela fonte dividido pelo Z total, certo? Vai me dar I, né? Igual a nossa I. Esta I ali, ó. Essa mesma I, tá? Não tem mais mistério aqui, né? E a potência? Potência nesse circuito aqui, ó. Olha aqui, ó. Potência ativa, né? Potência ativa, né? Era VT vezes I ao quadrado. Posso resolver assim, né? Ou VR, né? VR, na verdade é VR, né? VR vezes I ao quadrado. Isso é o que vocês têm lá na aula de RL
Em série era assim, no RC em série o mesmo raciocínio, certo? VR I ao quadrado, né? Ok? Potência reativa capacitiva, a potência que aparece sobre o capacitor, né? A potência que o capacitor consome, né? Como que você fez? Lá no resistivo indutivo. Lá no resistivo indutivo. Era o VI, olha aqui, ó. Era o VI vezes seno do ângulo φ. E é a mesma, aqui, ó. É a mesma para o RC paralelo. Potência reativa capacitiva é V vezes I vezes seno do ângulo φ. Tá? Ok? Ok. Olha só, então vamos resolver. Vamos resolver esse circuito aqui. Tá? Primeiro esse RC série aqui, tá? Olha só. Então, esta aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Trazer para cá. Olha aqui, ó. Impedância total do circuito, aqui na série, é R menos JXC, certo? A impedância total é 30, né? Por que 30, professor? 30 ohms menos 40J, né? Olha lá, ó. O J40 menos J40, certo? O formato é esse de número, né? O formato aqui, ó, é o forma polar do complexo. Forma polar, certo? Eu posso escrever isso aqui também na forma... Perdão. Não é forma polar. Isso aqui é forma retangular. Forma retangular, desculpa. Forma retangular. Tá? E eu posso escrever isso aqui na forma polar. Preciso, porque em alguns momentos é prudente usar a forma polar. Certo? Então, ZT. Né? Como que eu escrevo isso aqui agora na forma polar? Né? Então, eu preciso olhar para o complexo. Né? Ir lá naquela minha revisãozinha de complexos que nós vamos fazer mais à frente, né? Agora eu só estou desafiando vocês. Então eu desenho um resistor R, certo? Esse resistor R eu desenho ele sempre dentro do eixo dos X, das abscissas, do eixo dos 0 graus, e uma reatância capacitiva que eu sei que é para baixo, porque é menos J. Então, desenharei, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. XC. XC. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o eixo dos reais. E esse aqui é o eixo dos J, dos imaginários. Aqui dos mais J e aqui dos menos
J. Tá? Quem é então a minha impedância total ZT? É esse cara aqui, ó. Isso aqui é ZT, ó. Isso aqui é ZT. Isso aqui é ZT. Quem é o ângulo φ? Olha aqui o ângulo φ. Ângulo φ. Certo? Então, se você tem um XC que vale 40 e um R que vale 30, né? Como que você encontra o módulo disso aqui? Quem é o módulo? É o valor do Z, ó. O valor do Z, né? Usa Pitágoras, né? Usa Pitágoras. Eu vou ensinar você a fazer de uma outra forma agora, tá? Olha aqui, ó. Aqui você vai usar Pitágoras. ZT é igual a raiz quadrada de 30 ao quadrado, né? Mais 40 ao quadrado. ZT é igual, tem que ser 50, né? Porque ele é um 3, 4, 5, 50 ohms. Falando em módulo, né? Esse é o módulo. Então, este aqui, ó, é o módulo. Módulo, tá? Quem é o argumento? Quem é o argumento? Quem é o φ? Né? Você tem lá aqui a tangente de φ é o quê? 40, né? 40 sobre 30, certo? Então, o φ é a tangente inversa ou o arco tangente de 40 sobre 30, né? Certo? 40, 30, olha lá, 53, 13. 53, 13 graus, né? Esse é o nosso ângulo φ. O que é esse ângulo φ para nós aqui, ó? Ele é o nosso argumento, né? Ou fase, tá? Então, na forma polar, como que eu escrevo essa impedância? Então, essa impedância ZT, ela é 50 olha lá o ângulo, ele é negativo, né? Menos 53, 13 graus. Ohms. Por que ele é negativo, professor? Você lembra lá você tem que se lembrar lá do ensino médio, e toda vez que você mede o ângulo, e é uma convenção dos complexos, quando você mede o ângulo no sentido horário do eixo horizontal para o sentido horário, esse ângulo é sempre negativo. Então, essa impedância, esse ângulo é negativo, certo? Poderia ter colocado aqui menos 40, né? Mas não tem sentido. Você não tem uma resistência de uma reatância de menos 40. Ela aparece com sinal negativo na fórmula em função da convenção do uso de números complexos, certo? Mas o valor dela não é negativo. Você coloca um voltímetro, o multímetro lá, você não mede menos 30 ohms. Você mede 30 ohms, né? Correto? Por uma questão de convenção matemática, né? E para resolver isso de forma correta, você é obrigado a diferenciar isso na hora de fazer a medição do ângulo. Então, o ângulo tem um valor negativo. Tá? Por quê?
Porque o valor da impedância está abaixo do eixo das abscissas, abaixo do eixo dos reais. Olha, o XC desceu aqui para baixo, abaixo do eixo X, abaixo do eixo horizontal. Tá? Então, voltando, esta é a forma polar, então. Eu fiz uma pequena confusão antes. Eu disse que a outra era a forma polar. Não, esta aqui é a forma polar. Esta é a forma polar. Bem? Ok. Bom, tanto faz que nós encontramos a impedância total, a tensão total já temos, né? Se você voltar lá no circuito RL, série, né, você encontra a tensão que aparece sobre o resistor, né? VR vai ser o RI, né? E quem é I? I é a I total, né? É ela que atravessa o resistor. E quem é a tensão que atravessa o capacitor, né? A tensão que vai estar sobre o capacitor, perdão. Né? Certo? É o XC vezes I. Só que agora ela tem um ângulo. Né? Você não pode somar a tensão que está sobre o resistor de forma algébrica com a tensão que está sobre o capacitor de forma algébrica. É uma soma fasorial. É o mesmo modelo de cálculo adotado lá no RL série. Certo? Nós não vamos fazer aqui agora, é desnecessário. Nós vamos acabar retomando isso mais à frente. Tá? Não é objeto agora. Certo? O RC paralelo já fizemos essas contas na aula anterior. Né? Nós queremos ver agora a potência. Certo? Então, vamos adiante. Olha aqui, a nossa impedância total é um 15 ohms e um 20 ohms, um resistivo e um capacitivo. Então vamos resolver. Né? Vamos resolver. É o Z1. É o Z1. Né? É 15 mais 0J. Ohm. Ou, né, escrever na forma de um complexo, né? 15, 0 grau. Ohm. Quem é o Z2? Né? É 0. Por que é 0? Porque não tem resistência aqui no ramo capacitivo. 0 menos J20. Olha lá, ó. 0 menos J20. 0 menos J20 ohms. Né? E na forma polar, como que ela fica? Né? É 20. Aqui, ó. É 20. E o ângulo menos 90. Isso aqui você já viu. Ohms. Certo? Então, olha aqui, ó. Retangular, polar. Retangular, polar. Tá? Ok? Eu vou abrir um Excel aqui. Vou abrir um Excel. Vamos fazer isso aí no Excel. Na calculadora, depois que você pega o jeito, é fácil. Você grava na memória os dados e coloca na calculadora. E depois só multiplica as memórias. Não precisa ficar escrevendo ela toda vez, entendeu? Então, olha aqui, ó.
Eu vou escrever o nosso Z1. Quem é o nosso Z1? Ó, é 15 mais 0J. Então, o Z1, a parte real é 15 e a parte imaginária é 0. Olha lá, ó. Deu 15. Ó, número complexo, impedância 15. Ó, a impedância C1 é 15, o ângulo é 0, certo? E quem é o Z2? O Z2 é 0 menos 20. Então aqui é 0 e aqui é menos 20. Eu preciso informar para ele que é menos, para que ele saiba que isso aqui se refere a uma capacitância. Como ele vai saber? Como que a calculadora vai saber se você não informar? 20 ohms é uma reatância indutiva ou capacitiva? Se for capacitiva é menos, se for indutiva é mais, é positivo. Ó, ele me dá o valor, ó. Do resistor é 15 ohms, o módulo, o ângulo é 0, né? Ó, 15 é o módulo e o ângulo é 0. A fase é 0, o argumento é 0. E o Z2? 20 é o módulo e a fase é menos 90. Ó, a fase é menos 90, certo? Ok? Depois fica fácil, ele está fazendo para mim na hora aqui, olha aqui, ó. Z1 vezes Z2, Z1, o módulo de Z1 vezes Z2, o argumento de Z1 vezes Z2, né? O quociente, a adição, certo? Fica fácil, tá? Então tá. Então, e a impedância total, né? Olha aqui, ó. E a impedância total, ZT, você viu lá da aula anterior que é Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2, né? Quem é Z1 vezes Z2? Ó, Z1 vezes Z2, eu estou fazendo a conta aqui, ó. Ó, o produto de Z1 vezes Z2, menos 300J, né? Menos 300J. Olha aqui, ó. Menos 300J, certo? Z1 vezes Z2. Por quê? Porque você tem uma parcela real, né? Aqui, ó, que é 0. Vamos revisar isso aqui. 15 mais 0J. Nosso resistor lá era 15. Nosso J é 20. Né? Z1 vezes Z2. 15, 0J. 15 menos 20J. Né? Ó, Z1 vezes Z2 multiplica os módulos. 15, olha lá, 15 e 20. Ó, multiplica os módulos e soma os argumentos. 0 mais menos 90, certo? É menos 90. Então, isso aqui é 300, né? O sinal de negativo é porque o ângulo é negativo. Então, poderia escrever isso aqui também de outra forma, ó. Olha aqui, ó. Vou deixar pronto aqui para fazer o denominador, depois vou fazer esse numerador de novo aqui na forma polar, ó. Seria 300 e o argumento dele aqui seria menos 90, tá? Menos 90. E Z1 mais Z2? Z1 mais Z2. Ó,
adição de Z1 mais Z2 é 25, né? Ou 15 menos 20J, né? Olha aqui, ó. 15 menos 20J. Olhando para o diagrama fica fácil, né, de dizer qual é o valor, ó. Olha aqui, ó. Eu vou somar real com real, imaginário com imaginário. 15, né? 15 mais 0, 15. Olha aí, ó. 15 é o real de Z1 mais 0, que é o real de Z2. 15. E 0, que é o imaginário de Z1, com 20, que é o imaginário de Z2. Sinal negativo. Menos 20. Certo? Já coloco na forma polar, que é quem eu vou precisar, né? No caso é 25, né? E o ângulo é menos 53,13. Já me deu ali, ó. É 25. Ó, 5 e o ângulo é menos 53,13 graus. Tá? Ok. Certo? E agora eu faço a continha na calculadora. Agora eu não preciso mais de Excel, né? Eu não queria usar a calculadora antes. Agora eu posso usar. É bem tranquilo aqui, ó. Subtrair os módulos, né? 300 divide por 25, né? Deve dar 6. 300 dividido por 25. É 12, aliás. 12. 12. 300 por 25. 12. E os argumentos? Divisão de complexos. Divide os módulos e subtrai os argumentos. Então, menos 90 menos 53,13, né? Menos 90 mais 53,13. Então, é 90, 36,87. O argumento aqui, ó, é menos 36,87 graus ohm. Essa é a minha Z total. Tá? Olha aqui, ó. Quem é a minha corrente no ramo resistivo? Né? É a tensão total sobre a impedância do ramo resistivo, certo? Quem é a tensão total? 120, 0 graus. Quem é o resistor? 15, 0 graus. Tá? Vamos confirmar? 15 ohms, 120. Quem é a minha corrente no ramo capacitivo? É a minha tensão total sobre a minha reatância capacitiva. Tensão total é 120, 0 graus, sobre 20, e o ângulo é menos 90. Então, eu vou resolver, ó. 120 divide por 15 é 8, né? 0 menos 0, 0 graus. Ampere. 120 por 20 dá 6, né? 6. 0 menos 90
mais 90. 90 ampere. Quem é a minha corrente total? É uma... Deixa eu voltar lá. Você já lembra, né? A corrente, ela é resistiva. Corrente resistiva. Quanto que ela é? 8, né? Aqui, ó. Aparece aqui no eixo dos 0 graus. E a sua corrente capacitiva, ela tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O desenho não está em escala, mas não é para estar mesmo, tá? 6, ó, corrente capacitiva. Aqui, ângulo 90 graus. Quem é a sua I total? É essa aqui, ó. Não é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo eu resolvo por Pitágoras, né? Corrente total, raiz quadrada, de 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, certo? 36 mais 64 é 100, a raiz é 10 amperes. Certo? E qual é o ângulo? Qual é o ângulo φ? O ângulo φ é esse cara aqui, ó. O ângulo φ é esse cara aqui, que é positivo, tá? Olha aqui. Tangente de φ é 6 sobre 8. Então, φ é a tangente inversa de 6 sobre 8, certo? Divide, ó, 36 a 87. 36 a 87 graus. Esse é o φ. Notem, o ângulo é positivo, né? Lá no indutor, o ângulo era negativo. O que dá para notar aqui? Ó, que esse circuito ele é mais capacitivo do que o indutivo. Será que é verdade? Claro que é verdade. Olha aqui, ó. A reatância ela é 5 ohms maior que a resistência. Então esse ângulo está positivo para cima. Se fosse o inverso aqui, ó, nós tivéssemos um indutor aqui, ó, esse gráfico seria para baixo aqui. Ó. Esse gráfico aqui seria para baixo. Por quê? Porque você teria um IL para baixo aqui, ó. Certo? O IL seria para baixo. Como não tem IL, tá? Nós fazemos assim.